bom dia para toda a família Canção Nova, uma boa segunda-feira para todos. Agora 9 horas e 31 minutos. A gente está aqui, nossa equipe quer deixar você bem informado. Aqui você vai saber a mensagem do Papa Francisco para a festa da Divina Misericórdia. É que nesse ano completa 90 anos da primeira revelação da imagem de Jesus misericordioso a Santa Faustina Kowalska. Daqui a pouco, a Lísia Costa traz as informações direto de Roma e conta também como foi a visita do Papa a uma senhora sobrevivente do campo de concentração. No CN Notícias de hoje, vamos mostrar o incentivo da Igreja para que os católicos busquem as redes sociais para viver a espiritualidade da Quaresma. E aqui em São Paulo, o drama das famílias que não acham seus parentes. Somente na capital paulista, são 2.204 pessoas desaparecidas. E direto de Brasília, nossa equipe mostra como o Fórum dos Governadores está avaliando comprar vacinas diretamente dos laboratórios com produção no Brasil. E no Distrito Federal, a gente tem as imagens agora, segunda-feira de sol, entre nuvens com períodos de chuva rápida. As temperaturas na capital federal ficam entre 18 e 27 graus. A gente vai para um rápido intervalo, já estamos de volta. E a gente começa essa edição do CN Notícias com uma mensagem que o Papa Francisco divulgou, convidando todos para viver bem a Quaresma. A gente vai a Roma saber mais detalhes com a Lísia Costa, porque o fim de semana foi movimentado por lá. Teve até visita do Papa para uma sobrevivente do campo de concentração. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. O Ângelus deste domingo contou com uma boa participação dos fiéis na Praça de São Pedro. Francisco falou sobre a liturgia do primeiro domingo da Quaresma e destacou o deserto. Disse que é o lugar privilegiado para ouvir o Senhor e onde brota a resposta da oração. Neste lugar de solidão, de silêncio, o coração está separado de outras coisas e se abre à palavra de Deus. Mas o Papa alertou que o deserto é também lugar de tentação, recordando que lá o diabo apresentou propostas a Jesus e que não dialogou com ele, mas respondeu com a palavra de Deus. Francisco afirmou que essa deve ser também a nossa postura diante das tentações, não dialogar, mas recorrer à palavra de Deus. O Papa ainda disse para não termos medo do deserto e para vivermos bem esse período de Quaresma, procurando momentos de oração e de silêncio. Na saudação final, o Papa disse que há 90 anos Jesus se manifestou a Santa Faustina Kowalska, confiando-lhe uma mensagem especial da Divina Misericórdia, que através de João Paulo II, essa mensagem chegou ao mundo inteiro. Convidou todos nós a abrirmos o nosso coração e dizermos sempre: Jesus, eu confio em Ti. Agora, uma outra notícia: no sábado à tarde, o Papa Francisco saiu do Vaticano e foi ao Centro Histórico de Roma, onde vive uma sobrevivente ao campo de concentração. É a escritora húngara Edith Bruck, de 89 anos. Ela nasceu em uma família judaica e foi levada a uma série de campos de concentração, nos quais perdeu o pai, a mãe e o irmão. Durante a conversa, ela contou ao Papa algumas das duras experiências vividas naquele tempo do Holocausto. O Papa agradeceu seu testemunho e disse que precisa ser sempre contado para que as pessoas não esqueçam desta atrocidade. E afirmou que a sua visita era também para prestar homenagem às pessoas martirizadas pela insanidade nazista. O Papa ainda disse que ali renovava o pedido de perdão ao Senhor em nome de toda a humanidade, uma visita muito importante. E duas últimas notícias, Rodrigo. O Papa aceitou a renúncia do cardeal Robert Sarah, que desde 2014 era o prefeito da Congregação para o Culto Divino. O cardeal Sarah tem 75 anos, não foi ainda anunciado o nome do seu substituto. O Papa aceitou ainda a renúncia do cardeal Angelo Comastri, de 75 anos, até então vigário do Papa para a cidade do Vaticano e arcipreste da Basílica de São Pedro. No seu lugar vai entrar o recém-feito cardeal Frei Mauro Gambetti, de 55 anos, ele é um frei franciscano. E para encerrar, nessa semana, o Papa Francisco e seus colaboradores na Cúria Romana fazem o retiro espiritual de Quaresma, mas cada um na sua própria residência por causa da pandemia. Então, na quarta-feira, nós não teremos a catequese. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Agora a gente vai falar aqui do Brasil. O Fórum dos Governadores anunciou que vai comprar vacinas diretamente dos laboratórios com produção no Brasil. Já o governo federal continua negociando com outros produtores. A Anvisa concluiu a análise dos documentos e concedeu o certificado de boas práticas à Pfizer. Vamos então a Brasília, conversar com o Otávio Martins, que já está com a gente, né? Bom dia, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. O presidente, o coordenador, na verdade, de vacinas do Fórum dos Governadores e também
governador do Piauí, Wellington Dias, informou que os estados, depois de uma reunião entre aí os governadores desse fórum, informou que os estados têm sim interesse em fazer compras diretas de vacinas, diretamente com os laboratórios produtores. Então, é mais ou menos ali o esquema que São Paulo fez. Vamos ouvir aí o que disse, então, Wellington Dias sobre essa negociação que pode acontecer com os laboratórios. Nesta quinta-feira, receberemos pelo Plano Nacional de Imunização 4,7 milhões de doses para todo o Brasil. Também deveremos receber para o Piauí a sua cota. E aqui vamos retomar a vacinação, para garantir a vacinação de quem tem mais de 85 anos, depois descer para quem tem mais de 80 anos, ou seja, atender o Plano Nacional da Imunização e salvar vidas. Mas tomamos uma decisão pelo Fórum dos Governadores de também os estados comprarmos vacina. Estamos buscando um entendimento para mais compra com a Sputnik, com a Pfizer, com a Moderna, também com a Covaxin, ou seja, garantir as condições de antecipar vacinação para salvar vidas. Além dessas vacinas aí que o governador Wellington Dias disse que os estados pretendem comprar, que também estão negociando com o governo federal e o Ministério da Saúde estão intensificando as negociações aí para fechar acordos com a Pfizer e com a Janssen. Então, o Ministério da Saúde espera o apoio aí do governo federal para fechar acordos com essas produtoras de vacinas, que inclusive uma delas, a Pfizer, já teve aí o certificado de boas práticas concedido pela Anvisa. Então, é um passo a mais que a Pfizer dá para ser autorizada aqui no país. Então, o Ministério da Saúde conta com o apoio do governo federal, com o Ministério de Relações Exteriores ali para adiantar as negociações na parte diplomática, para ter mais essas vacinas aí no portfólio do Brasil e aumentar aí o leque de possibilidades, aumentando assim a vacinação. Voltamos com você, Rodrigo. Obrigado, Otávio. E o estado do Acre está em emergência desde a última terça-feira. Milhares de pessoas, infelizmente, estão desalojadas e desabrigadas devido às enchentes que atingem 10 municípios, incluindo a capital Rio Branco. O nível de água começou a baixar em algumas localidades, mas a situação ainda é crítica. Além das inundações, o estado sofre com surto de dengue, alta de casos de Covid-19 e com conflitos com os imigrantes haitianos e de outras nacionalidades na fronteira com o Peru. O bispo de Cruzeiro do Sul, no Acre, Dom Flávio Giovenali, afirmou que o estado está vivendo a maior enchente da história. A diocese está arrecadando comida, roupa, kit de limpeza e na acolhida de famílias que tiveram que deixar suas casas. Dom Flávio tem incentivado as pessoas a viverem esse tempo de quaresma na dimensão da caridade, no sentido de ajudar as famílias atingidas pela enchente. O bispo reforçou a necessidade de orações para que Deus possa frear o avanço das águas. Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro deve visitar o Acre. Uma frente fria deve avançar para o sudeste entre quarta e quinta-feira e aí pode causar chuva e temperaturas mais baixas na região. Para hoje, a previsão é de alto risco de temporal em várias áreas do Brasil. Vamos ver a previsão do tempo. No sul, sol de manhã e chuvas isoladas à tarde e à noite no Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Nas demais áreas, tempo firme. Para o sudeste, previsão de tempo firme também no centro-sul e oeste de São Paulo. No restante da região, pancadas de chuva isoladas com raios. No centro-oeste, faz sol no centro-sul e leste do Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas da região, sol à tarde, mas tem pancadas de chuva também. Chove forte a qualquer hora no norte do Amazonas, centro-norte do Pará e noroeste do Tocantins. Nas demais áreas da região, sol e chuvas isoladas que podem ser fortes. No nordeste, chove forte no norte e oeste do Maranhão. Tem chuva rápida no litoral entre Pernambuco e Alagoas e tempo seco no leste do Piauí, Sergipe e norte da Bahia. A seguir, uma campanha para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Esperança para muitas famílias. E agora a gente tem imagens de Curitiba. Mais tarde pode ter pancada de chuva e os termômetros entre 16 e 28 graus.
3 semanas depois do golpe militar que agitou o Mianmar, o país volta a ser notícia no mundo. Nos Estados Unidos, os efeitos da tempestade de inverno no estado do Texas também ganham destaque internacional. O The New York Times destaca como a independência energética do Texas pode levá-lo a um desastre. O estado do Texas se recusou a aderir às redes elétricas interestaduais e protestou contra a regulamentação de energia. Agora, tem que responder a milhões de texanos que ficaram sem energia durante a tempestade de neve da semana passada. O jornal The Guardian estampa: forças de segurança de Mianmar alertam sobre o uso de força letal. Multidões se reuniram em Yangon e outros lugares, apesar da aparente ameaça de que forças letais seriam usadas contra os manifestantes. Os manifestantes compararam a data de 22 de fevereiro de 2021 a 8 de agosto de 1988, quando os militares reprimiram comícios pró-democracia. Essa foi uma das maiores manifestações de oposição aos militares desde a tomada do poder há 3 semanas. E o Le Monde também dá destaque aos protestos em Mianmar e afirma: apesar das ameaças da junta que tomou o poder no dia 1º de fevereiro, centenas de milhares de pessoas marcharam nos últimos dias em várias cidades do país, enfrentando policiais e militares. Nem mesmo os 2 mortos de Mandalay, assassinados pela polícia no sábado, nem a promessa de eleições livres e justas num futuro indefinido diminuiu a revolta dos cidadãos. Nos Estados Unidos, a pandemia do coronavírus vem perdendo força, mas ainda bate recorde no número de mortes. Os números de casos de Covid tiveram uma queda pela 5ª semana consecutiva aqui nos Estados Unidos. Segundo Anthony Fauci, responsável por assuntos de Covid da Casa Branca e especialista em doenças infecciosas, a queda é ótima, mas os níveis ainda estão muito altos. Nas próximas semanas, o país deve enfrentar a marca de 500 mil de mortos pela doença. Fauci também enfatizou em entrevista a uma rede de televisão que os americanos poderão ter que usar máscaras até 2022, apesar dos esforços para a vacinação e doses extras para conter as variantes que aparecerem. Segundo estatísticas, 15% da população americana já recebeu a primeira dose da vacina. Claudete Francisco, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. 2.204 pessoas estão desaparecidas somente na cidade de São Paulo. Para ajudar a encontrar essas pessoas, imagens dos desaparecidos estão sendo divulgadas no metrô. Os detalhes com o Sidney Fernandes. A ideia nasceu aqui na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. No cadastro constam mais de 2.000 alertas de pessoas desaparecidas apenas na capital paulista. O Darco é coordenador da divisão de procura aqui da pasta. Darco, como que surgiu essa ideia de veicular imagens de pessoas desaparecidas no metrô? A principal ideia é a visibilidade que traz. São mais de 2 milhões de passageiros agora em época de pandemia no metrô. Isso facilitará com que os usuários verifiquem aquela pessoa e entrem em contato com a divisão de desaparecidos. Como é que o usuário pode, então, auxiliar nessa procura de pessoas desaparecidas? Assim que o usuário do metrô verificar aquela pessoa e os cartazes e viu que ela passou em algum lugar, teve a ideia que viu ela na rua, em algum hospital, entre em contato com a divisão com o número que consta nos cartazes do metrô, que a divisão estará pronta para fazer todos os procedimentos necessários. Ok, obrigado pelas informações. Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Sidney. Tomara que essa ação ajude mesmo as pessoas, as famílias a encontrarem esses desaparecidos. A seguir, a união de pessoas para ajudar quem não tem o que comer nem lugar para morar. E a gente segue para o intervalo com imagens lá da praia de Aruana, em Aracaju. CN Notícias de volta, agora faltando 8 minutos para 10 da manhã. Em Portugal, a igreja tem incentivado os católicos à prática da espiritualidade da quaresma por meio das redes sociais.
Desde o dia 13 de janeiro deste ano, o governo português instaurou o estado de emergência por causa do alto número de mortos e novos infectados do Covid-19. Por causa disso, ficou suspensa as celebrações litúrgicas comunitárias da Igreja Portuguesa. Contudo, desde a menor igreja da aldeia pequenina de Portugal até a igreja do grande centro, como Lisboa e Porto, foram ao campo da evangelização na internet. Você pode participar das celebrações litúrgicas por várias redes sociais, desde grupos de estudo e oração de Santo Terço pelo WhatsApp, como transmissão pelo Facebook e YouTube. Um exemplo disso é a paróquia Santa Joana Princesa aqui de Lisboa. O padre Duarte preparou uma série de catequeses sobre confissão para motivar as pessoas a se confessarem e também planejou um plantão de confissão na igreja todos os dias. O Santíssimo Sacramento fica exposto para a oração individual dos fiéis que lá vão. Além disso, existe a transmissão da Santa Missa todos os dias online e nas sextas-feiras a oração da Via Sacra. Isso para que os fiéis possam ter intimidade com essa espiritualidade própria desse período da Quaresma. Os católicos portugueses têm aprovado e incentivado cada iniciativa e têm assistido, ou melhor, participado das celebrações comunitárias pelas redes sociais. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. E na Terra Santa, um fim de semana repleto de atividades da Quaresma. Os detalhes na reportagem da Lourdinha Nunes. O primeiro fim de semana da Quaresma e a riqueza das celebrações na Terra Santa. Após a celebração da quarta-feira de cinzas no Santo Sepulcro, na sexta-feira, como é costume, os franciscanos rezaram a Via Sacra na Via Dolorosa em Jerusalém. A procissão para em todas as estações até a Basílica do Santo Sepulcro. A Via Sacra, no seu sentido atual, remonta à Idade Média, com o renascimento das peregrinações a partir do século XII e da presença estável a partir de 1233 dos frades franciscanos nos lugares santos. Sábado de manhã, Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, celebrou a festa da Cátedra de São Pedro em Tiberíades, às margens do Mar da Galileia, na igreja dedicada a São Pedro. Presentes, Padre Giuseppe de Narvi, moderador geral da Coinonia Giovanni Battista, que administra o santuário. Durante a homilia, Frei Paton comentou o episódio do Evangelho detendo-se na figura de Pedro, na sua profissão de fé e no mistério confiado à Igreja. Ao fazer-se porta-voz dos discípulos, Pedro respondeu à pergunta pessoal de Jesus: "Para vocês, quem sou eu?" Pedro responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." A celebração terminou com a oração pelo Papa Francisco em frente à estátua de São Pedro, que é chamado a viver e exercer o ministério de Pedro na Igreja. À tarde, Dom Pierre Batista Pizzaballa, patriarca de Jerusalém, com os franciscanos, fez a solene entrada no Santo Sepulcro, seguida da procissão diária. Na Basílica da Ressurreição, neste momento forte do ano, toda a liturgia mostra a unidade do mistério pascal. Na noite de sábado, juntamente com os freis da custódia, Frei Francesco Paton celebrou a vigília na Capela do Santíssimo Sacramento, também conhecida como a Aparição de Jesus ressuscitado a Maria, sua mãe. A vigília prossegue com a memória da ressurreição, procissão que, partindo da capela, dá uma volta ao redor da edícula do Santo Sepulcro, cantando Benedictus. CN Notícias está terminando, a seguir vem o programa Cantinho da Criança. E hoje à noite, direto de São Paulo, tem a missa na Catedral Nossa Senhora do Líbano, às 7h30. Para quem mora aqui na Grande São Paulo, fica o convite, venha participar, fica no bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. E a gente se despede com imagens aqui da Vila Mariana, onde estão os estúdios da Canção Nova. Por aqui, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, com as esperadas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima hoje é de 29 graus. Tchau, tchau, fique com Deus.